qual o melhor regime de tributação para você, infoprodutor? E aí, qual é que você acha? Você acha que o Simples Nacional, lucro presumido, ou não sabe nem o que é isso? Fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar algumas coisas sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o Jobson Medeiros mais uma vez. E aí, pessoal, vou falar aqui para vocês que é infoprodutor, que é afiliado, sobre a questão do regime tributário, tá bom? Gente, aqui eu vou falar para você que já está faturando um valor mais alto, beleza? E é simples. Na verdade não é tão complexo assim. Tem mais de um regime tributário hoje no nosso país, lógico, isso aí você já sabe. E aí, quais são os principais, sem considerar o MEI? O MEI é uma empresa pequenininha, eu vou falar aqui para você que já está performando melhor. Primeiro, o Simples Nacional, certo? Como é que funciona o Simples Nacional? Lucro presumido e lucro real, beleza? A grande maioria das pessoas, eu vou logo para o lucro real porque eu vou pagar imposto só sobre o meu lucro. Beleza, pela lógica seria mais barato, mas não é. Na maioria das vezes sai mais caro, tá bom? E eu vou explicar isso no decorrer do vídeo. Vamos começar pelo lucro real então. Como é que o lucro real funciona na prática? O lucro real o contador, ele faz uma apuração de imposto todos os meses, pega todos os seus ganhos, pega as suas despesas, faz um confronto, faz um balanço. Nesse balanço vai te dizer se você teve lucro ou teve prejuízo. Nesse lucro você vai pagar alguns impostos. Pô, Jobson, então pela lógica é mais barato. Não necessariamente, porque as alíquotas são bem mais altas e além disso, alguns impostos do lucro real são sobre faturamento. Isso mesmo. O imposto de renda, contribuição social, que são dois impostos principais com os valores mais altos, são sobre o lucro. Mas PIS, COFINS, ISS, tem algumas outras situações que esses impostos vão ser sobre o faturamento. Então você vai faturar um valor bem alto e o seu imposto vai lá para cima. Então no final das contas não vale a pena, na maioria dos casos, para você que é infoprodutor ou que é afiliado. Fechou? Beleza. Jobson, então lucro presumido, por que seria uma opção boa para gente que é infoprodutor ou para um afiliado, por exemplo? Cara, um lucro presumido é uma presunção de lucro, em cima disso é feito as alíquotas, né? Vai feito a apuração do imposto e dá um valor que é quase que certo todos os meses. Lucro real, você vai pagar sobre o que você faturou, tem uns cálculos, então nunca vai ser aquela alíquota certinha. Tipo, Jobs, quantos por cento eu pago de lucro real? Não dá para saber, porque tem toda uma apuração. Lucro presumido, você quase que consegue fazer isso, porque é uma coisa fixa. Ele calcula, por exemplo, ele calcula um percentual sobre o lucro. Ele calcula um percentual chamado lucro presumido sobre o faturamento e desse valor que ele calculou, ele está dizendo que isso é lucro. Então, sobre isso é aplicado os impostos, tá bom? Nesse caso, a maioria das vezes dá 16,33% de impostos. Mas, gente, lógico que cada caso é diferente. Isso aqui eu estou dizendo na maioria. O lucro presumido ele é mais previsível. A gente consegue ter mais uma previsibilidade de pagamento de impostos. Lucro real não dá, não tem nem sem chance, tá bom? Então o lucro presumido, em alguns casos, é mais interessante, que é nos casos que você não pode ser do Simples Nacional. E aí seria interessante ir para aí. Gente, só que aí tem outras situações que nesse vídeo não dá para colocar, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Se você vende, por exemplo, e-books, é outra situação. É outra apuração de imposto, tem algumas isenções, aí é um outro caso que tem que fazer um planejamento tributário direto no seu caso, entendeu? Por isso que são coisas muito específicas, só que, pela lógica, o Simples Nacional deveria ser melhor, mas aí nesse caso já não é, entendeu? Mas na maioria das vezes o Simples Nacional é melhor. Agora vamos falar sobre o Simples Nacional, beleza? Falamos lá sobre lucro real, lucro presumido e agora sobre o Simples Nacional. Gente, tudo que eu estou falando isso aqui é regime de tributação, não confunda com porte de empresa, certo? É outra conversa. Tipo de empresa é uma coisa, isso aqui são regime de tributação. Regime que você vai escolher para pagar os seus impostos. E aí vem o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem uma alíquota meio que quase certa, que na maioria das vezes para serviços vai ser 6%. Lógico, vai ter algumas situações que tem algumas isenções aí de PIS e COFINS, por exemplo, que vai diminuir esse valor. Quando é recebimento do exterior tem umas diferenças, então sempre tem algum detalhe aqui, outro ali. Tudo que eu tô falando aqui para você é o geralzão, beleza? Se concentre no geralzão e depois é bom você procurar um especialista nessa área para dizer o que fazer com seus impostos.
Fechou? Inclusive, se quiser, pode entrar em contato aí com a Age Contabilidade, a gente presta esse serviço aí, graças a Deus, há muito tempo, e especialista na área. Fechou? Vamos lá. O Simples Nacional, ele vai ter existe uma tabela, na verdade, existem anexos. Nesses anexos, cada anexo tem uma tabela que você vai pagar imposto sobre isso. Pela lógica, você começa pagando 6%. Mas, se você passar do valor de 180 mil no último ano, você vai sair da alíquota de 6% e sobe um pouco. Aí eu não tenho como eu te dizer exatamente quanto fica, mas vamos considerar aqui que fique 7 ponto alguma coisa. Depois disso, tem outra faixa de ganho de faturamento acima de 360 mil. Aí sim, você vai sair já dessa segunda faixa e vai para a terceira faixa. Assim você vai subindo de nível até chegar a uma faixa bem mais alta. Quando você chega numa faixa mais alta, tem uma série de estratégias que a gente, que é especialista, sabe e faz para você pagar menos, certo? Não vou lhe prometer que você vai pagar quase nada, não é isso que eu estou prometendo. Estou prometendo que existem estratégias que a gente consegue fazer você pagar menos impostos, fechou? E só consegue fazer isso quem é especialista, e ponto, certo? Até porque a gente já conhece, sabe as leis específicas sobre isso, então a gente consegue fazer uma série de coisas. Mas enfim, como é que funciona a questão do geral? Acho que você deve ter entendido. É a faixa de alíquota e cada alíquota que vai subindo de acordo com o seu faturamento anual, vai aumentando essa alíquota. No final das contas, nada é fixo 100%. O que fica bem previsível é o lucro presumido. O Simples Nacional ele também fica previsível, mas você tem que entender até que ponto você vai faturar durante aquele ano, para já para saber que o seu imposto vai aumentar, mas mesmo assim ele não aumenta tanto, tá bom? O lucro presumido, o imposto é bem mais alto, quase sempre, do que o Simples Nacional. E tem um detalhe importante aqui. Lucro real e lucro presumido, você ainda paga algumas situações a mais aí da sua folha de pagamento. Então você vai pagar INSS sobre folha de pagamento de 20%. Então você tem uma folha de pagamento, ainda fica mais caro. Simples Nacional não paga, o INSS já está incluso nesses 6%, então você não paga. E aí tem uma coisa boa para você a mais aí no caso do Simples Nacional, tá bom? Mas, voltando a te dizer, o ideal é que você procure um especialista e veja o seu caso específico. Se você quiser entrar em contato com a gente, o número do escritório vai estar aí abaixo do comercial. Você vê aí, faz uma consultoria lá, a gente consegue te ajudar de qualquer forma que for necessário. A gente vai conseguir te ajudar, de um jeito ou de outro a gente te ajuda, nem que seja com informação, a gente vai te ajudar, tá bom? Beleza? Gente, espero que tenha gostado do vídeo, a gente vai se falando e até mais. Um abraço, tchau.